Boa tarde, querido. Nessa semana, os integrantes do acampamento Terra Livre divulgaram uma carta destinada aos presidentes dos três poderes com 25 exigências e urgências das nações originárias. Quais pontos você destacaria dessa carta para a nossa audiência, Mazir? Bom, vamos lá, Cazé. Esse 20º acampamento, para dar uma dimensão para quem está nos acompanhando aqui, estão estimando mais ou menos 8, 9 mil participantes, né? Essa projeção da organização. E é uma semana inteira com atos, com plenárias, com discussões que são feitas. E um dos principais documentos, vamos falar assim, que é formalizado nesse evento, é essa carta que tem aí os 25 pontos. Parte dela está direcionada ao executivo, né? Ela é direcionada aos três poderes, para o executivo, para o legislativo e para o judiciário. Dos 25 pontos, são 19 que estão direcionados ao poder executivo. E aí os outros 6 se dividem em 3 para o legislativo e 3 reivindicações para o judiciário. Então, tem esse incômodo, né? As lideranças indígenas reconhecem muitos avanços com o governo Lula, isso fez parte da campanha dele, mas ainda tem uma queixa, uma crítica por não estar atendendo como era esperado. Para falar um pouco desses pontos, acho que o primeiro ponto, assim, o mais importante desses 25 que tem aí na carta, é sobre demarcação de terra indígena. O presidente Lula tinha prometido 14 homologações, né, quando reconhece ali a terra indígena, a área, enfim, todas as garantias legais desse processo. É um processo demorado, um tanto quanto burocrático, e ele tem ali, né, tinha 14 decisões para homologar tudo certo, faltando assinar. Até semana passada, o número chegou a 10, então faltam 4. E essas 4 áreas são 2 em Santa Catarina, uma em Alagoas e uma na Paraíba. Então, essas 4 áreas que estão faltando, elas representam essa crítica bem contundente dos indígenas no governo Lula, né? O presidente, semana passada, se justificou, recuou ali, né? Se justificou explicando por que não homologaria essas 4 áreas restantes, dizendo que são áreas que têm ocupação por fazendeiros ou outras comunidades que moram ali, acampamentos, e ele está tentando o diálogo para que essas pessoas saiam de forma pacífica para ter a homologação e que elas sejam passadas para os indígenas, né? Mas assim, ele justifica esse recuo dele e causa esse incômodo com os indígenas, né? Naturalmente. E hoje, quinta-feira, tem entre os vários atos, manifestações, acho que é legal contar que tem na esplanada dos ministérios, ela está fechada desde de manhã, para uma passeata dos indígenas. Então, é um ato enorme, eles com faixas, manifestações artísticas, culturais deles ali, reivindicando as pautas deles pela esplanada. E agora, no final da tarde, estava marcada uma agenda, né, uma reunião de aproximadamente 40 lideranças indígenas com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Ano passado, o Lula foi ao acampamento Terra Livre. Esse ano ele não foi, não teve um convite, teve algum estranhamento ali, mas acabou recebendo as lideranças indígenas no Planalto. Está recebendo agora no fim do dia, né? E ali vão ser apresentados esses pontos que estão na carta, né? Então tem essa cobrança que o governo já sabe, os indígenas também já sabem do argumento do governo, mas essa cobrança, essa pressão para que as terras sejam regularizadas. E aí questões de saúde, de políticas públicas, tudo mais, né? Fazer um rápido recorte aqui, a gente acompanhando política aqui, claro que vê que o governo tem avanços na questão indígena, na pauta, as pautas são reivindicadas pelos grupos, pelos representantes indígenas, mas ainda falta muito, né? Em janeiro de 2023, logo que tomou posse, o presidente Lula foi com uma comitiva visitar os Yanomamis. Você vai se lembrar aquelas cenas horrorosas que a gente viu, né, de uma crise humanitária sem precedentes ali, muito triste. Parte daquilo foi resolvido, mas ainda tem vários problemas ali, problema na saúde básica, né? A CESAI, que é uma secretaria do Ministério da Saúde, ainda tem dificuldade para acessar essas regiões, seja por questões culturais, seja pela distância, seja pelo custo, pela formulação de políticas públicas específicas para os indígenas, né?
no atendimento de saúde básica. Então, assim, é uma questão muito complexa. E a crítica dos indígenas, a gente até relatou aqui em reportagens, tem textos no Terra, textos na Coluna, mostrando a insatisfação com o governo. Às vezes por não participar da discussão, às vezes por não ser tão efetivo quanto eles esperavam, por demora na entrega de alimento, enfim. A relação tem uma identificação, um reconhecimento de que há um avanço nas políticas que são feitas, mas ainda tem muita crítica, muito ponto para ser ajustado e reivindicar isso. Só para fechar isso, esse assunto, que a gente tem mais o que falar também, outro ponto da carta é a questão do marco temporal. Né? Isso é uma tese que surgiu no Congresso, foi derrubada pelo Supremo, depois o Congresso, apesar da derrubada do Supremo, botou adiante, botou em marcha, votou, aprovou essa tese do marco temporal, de que os indígenas tinham que estar na terra ou indicar que eles estavam na terra até o período da promulgação da Constituição, em 1988. O Supremo disse que não tem isso, tem outros parâmetros para ser analisados, e voltou essa discussão, que o Supremo falou que não, o Congresso falou que sim, e essa semana o Gilmar Mendes deu uma decisão para suspender essa discussão, né, grosso modo falando. Então, é um assunto que está mais ou menos parado. Então, Agora, essa as informação que pautas de você trouxe, reivindicação estão indo... essa informação que você trouxe que... Desculpa, Cazé. Não, essa informação que você trouxe de que o governo Lula havia se comprometido a fazer uma homologação de 14 terras indígenas e já conseguiu 10, mostra um avanço realmente muito grande, né? Estamos no segundo ano do governo, ainda teria possibilidade aí nos próximos 2 anos de conseguir. É claro que é uma agenda muito importante e que a gente precisa avançar o quanto antes, mas de certa forma Exato. parece que realmente tivemos avanços muito importantes, sobretudo comparado com o governo anterior, né? Ficou um gap de 2018 a 2023 sem demarcação, né? Então, a hora que tem a volta das demarcações, tem um volume considerável, querendo ou não. Mas Com certeza. tem a cobrança para que sejam todas.